Você já parou para pensar em como a graça de Deus é surpreendente? Às vezes, ela nos encontra nos lugares mais improváveis, nas pessoas mais inesperadas e nas histórias que não parecem ter solução. Sabe, hoje eu quero contar pra você sobre uma mulher improvável que estava no lugar errado, vivendo da maneira errada e mesmo assim ela foi alcançada pela graça de Deus. Mas antes, deixe-me abrir uma história real pra você. Sabe, no século XVIII, um homem chamado John Newton vivia uma vida completamente perdida. Ele era traficante de escravos, endurecido, mergulhado no pecado, mas em um momento de crise no mar, no seu navio, ele clamou a Deus por misericórdia. E esse encontro transformou completamente a sua vida. Newton abandonou o tráfico de escravos e se tornou pregador do Evangelho. Escreveu um dos hinos mais conhecidos de todo o tempo, Graça Maravilhosa, Graça Excelsa, Amazing Grace. Eu tenho certeza que você conhece. E sabe o que ele dizia? Ele dizia assim: eu sou um grande pecador, mas Cristo é um grande Salvador. Assim como Newton, a história de hoje nos mostra que Deus ele gosta de escolher o improvável para surpreender o mundo com a sua graça. Sabe, quando nós olhamos para Josué, o livro de Josué, nós vemos que o povo de Israel estava diante da terra prometida. Era a segunda chance deles. A primeira em Cádiz Barneia havia terminado em total fracasso, porque eles duvidaram do poder de Deus. Agora, sob a liderança de Josué, o povo estava novamente às portas da cidade prometida, às portas da promessa. Então Josué envia 2 espias para sondar a terra, especialmente a terra de Jericó, uma cidade fortificada e aparentemente invencível. Do ponto de vista humano, era uma missão militar, mas Deus transformou essa missão em uma revelação da sua graça. Porque os espias não encontraram apenas muralhas, eles encontraram ali uma mulher chamada Raabe. Quem é Raabe? Quando a gente olha para a Bíblia, ela é clara. Ela era uma prostituta que vivia lá em Jericó. Naquela cultura isso significava viver à margem da sociedade, com pouco valor, sendo vista como alguém sem moral, sem respeito, sem esperança. Humanamente falando, ela era a última pessoa que alguém esperaria ver como um exemplo de fé na Bíblia. Mas quando os espias chegaram na sua casa, Raabe os escondeu. E diante deles ela fez uma confissão muito simples e extraordinária ao mesmo tempo, registrada lá em Josué, capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. O Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Perceba isso, aquela mulher cananeia, prostituta, inimiga de Israel, reconheceu a soberania do Deus verdadeiro. Ela nunca havia estudado numa escola de profetas, mas fez uma das declarações de fé mais bonitas do Antigo Testamento. E é aqui que a graça surpreende, porque Deus poderia ter escolhido um sacerdote, você não concorda comigo? Um líder de Israel, alguém digno, aparentemente, mas não. Deus escolhe Raabe, uma pessoa improvável que talvez eu e você nunca escolheríamos. Mas essa história não para por aí. Hebreus 11, verso 31, coloca o nome dela na galeria dos heróis da fé perante outras personalidades que nós tanto conhecemos e amamos. E lá diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não exclui essa parte da história dela, mas diz que não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu os espias em paz. Tiago 2,25 reforça essa mensagem dizendo assim: de igual modo, não foi também justificada pelas obras a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Veja que impressionante isso! Uma mulher marginalizada foi não apenas salva, mas exaltada como exemplo de fé e obediência aqui na Bíblia. E mais, Mateus 1, o verso 5, mostra que Raabe não somente foi para a galeria da fé, não somente foi salva, mas entrou na genealogia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela se tornou ancestral do Messias. Deus não apenas perdoou a ela, Ele reescreveu a sua história por completo e colocou ela na história dele. O que nós aprendemos com isso hoje, no século XXI, para mim e para você? A primeira lição é que a graça ela não escolhe pessoas perfeitas. Deus não esperava
que Raabe se limpasse para poder chegar para perto dele. Ele chamou Raabe, mesmo ela sendo quem ela era. E Deus não espera você estar limpo para depois Ele te amar. Ele te ama para depois Ele limpar. Não espere algo mudar grandiosamente na sua vida para vir para perto de Deus. Ele está te esperando hoje. Ellen White diz assim, uma autora que eu gosto muito, ela diz: Cristo se apresentou como aquele que podia tirar o pecado e não como aquele que podia tirar o pecador do pecado, deixando perecer em sua miséria. Cristo pode tirar o pecado do pecador. Cristo pode reiniciar uma história. Cristo não deixa a gente na miséria. Se nós abrirmos o nosso coração para Ele hoje, Ele reinicia a nossa história. Ele nos dá um novo começo, uma nova história, um novo sentido, um novo propósito. A segunda lição de fé que nós aprendemos aqui é a seguinte: a fé verdadeira, ela sempre se manifesta em atitudes. Raabe, ela não apenas disse que cria em Deus, ela arriscou a sua vida para proteger os espias. Tiago nos lembra o seguinte: a fé sem obras é morta. Hoje muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas não arriscam nada por Ele. Será que a nossa fé ela é apenas teórica ou ela também é prática? Será que nós temos a capacidade de nos arriscar por Deus, para Deus? Ele espera isso de nós porque Ele arriscou tudo por nós, dando a sua vida lá na cruz. A terceira lição é a seguinte: Deus escreve novas histórias. Ele fez isso com Raabe. Raabe não ficou presa ao rótulo de prostituta. Pela graça, ela se tornou parte do plano da salvação. Isso significa que não importa o seu passado, não importa o que disseram sobre você ou quem a sociedade rotula que você é, nas mãos de Deus, a sua vida pode ser completamente reescrita. Nas mãos de Deus, a sua vida pode ser completamente mudada. Nas mãos de Deus, a sua história pode recomeçar. Confie e entregue tudo àquele que já deu tudo por você. Quando a gente chega no final, nós precisamos tirar uma aplicação conclusiva dessa história. Isso é um recado poderoso para 3 públicos, essa história registrada aqui. Para você, jovem, não importa o que você já fez, a graça ela pode te surpreender hoje. Talvez você adulto precise dessa mensagem também, e eu vou repetir: não importa o que você já fez, por onde você já andou, a graça ela pode te alcançar hoje. Deus pode te mudar hoje através deste livro, através do relacionamento com Ele. Para você, igreja, para você que forma a igreja, para você que é a igreja, cuidado com julgamentos. Às vezes quem você considera perdido é quem Deus decidiu já salvar, é quem está na lista de salvação divina, e nós estamos condenando aquela pessoa como perdido. Cristo, quando esteve aqui nessa terra entre nós, deu inúmeros exemplos para que nós não fizéssemos isso, porque talvez no nosso julgamento alguém pareça perdido, pareça já sem solução, mas para Deus nunca é o fim. Enquanto há vida, há esperança. Se Deus decidiu salvar aquela pessoa, alcançar ela até o fim, quem somos nós para entrar no caminho? Mas para você que é líder, assim como eu sou, a nossa missão não é selecionar aqueles que são merecedores de algo, mas abrir os braços e convidar todos para a mesa da graça. Cristo deseja todos os seus filhos nessa mesa. Cristo deseja aqueles pecadores que talvez acham que já não há mais jeito. Cristo deseja aqueles que talvez acham que foram fundo demais. Cristo deseja todos na sua mesa da graça. Ele quer salvar a mim e a você, a todos. O teólogo Dietrich Bonhoeffer disse assim: a graça é gratuita, mas não é barata. Ela custou o sangue de Cristo, ela não foi de graça para Ele. E quando nos alcança, transforma a nossa vida de tal maneira que nós não conseguimos mais viver como antes. Esse é o efeito da graça. Ou nós somos completamente transformados, ou ela perde o seu sentido, ela perde o seu valor e nós desperdiçamos aquele sacrifício enorme que Cristo fez em nosso favor lá na cruz. Por isso a história de Raabe, ela nos mostra que a graça de Deus é infinita, surpreendente e transformadora. Ela alcança quem o mundo rejeita, ela exalta quem estava no chão, ela transforma um passado de vergonha em um futuro de esperança com o Senhor. Por isso eu já quero te perguntar hoje: você já foi surpreendido pela graça? Talvez você se sinta indigno, talvez você olhe para si mesmo e diga assim: eu não mereço isso, eu fui longe demais. E é verdade, nenhum de nós merece. Mas é aí que a graça entra, porque eu não sou merecedor, mas ela é justamente para aqueles que não merecem, mas para aqueles que precisam.
A graça é para mim e para você porque nós precisamos dela. Nós não somos merecedores e nunca seremos. Não há nada que nós podemos fazer para se tornar merecedor dessa graça, mas Cristo já fez tudo o que era possível. Por isso, Cristo está olhando para você hoje falando, olha, eu escolho você, eu aceito essa história, eu aceito transformar você. Aceite essa graça, permita que o mesmo Deus que mudou a vida de Raabe mude a sua também. A graça de Deus, ela não apenas nos alcança onde nós estamos, mas ela nos leva aonde nós jamais imaginaríamos chegar, dentro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para se estar, dentro dos planos de Deus, que são os melhores planos para mim e para você, para a sua e para a minha vida. Por isso, o meu maior desejo é que você consiga viver dentro da graça de Deus, que você entregue a sua vida por completo, que você se apaixone por esse livro, que você leia ele dia e noite e que você entenda que a graça de Cristo, ela te salva, ela te alcança, ela te transforma. Venha para perto de Cristo, venha para perto da mudança. E para a gente poder terminar, eu quero te fazer 2 pedidos. O primeiro, eu gostaria de orar com você nesse momento, mas para que você possa receber mais vídeos como esse, mais coisas inspiradoras para a sua vida, se inscreva aqui no canal, ajude esse vídeo a chegar mais longe para mais pessoas, para que a graça de Cristo possa salvar cada vez mais gente. Vamos juntos orar? Querido Deus que está nos céus, abençoe meu amigo, minha amiga que está aqui comigo agora, que o Senhor esteja na vida deles, na família deles, que o Senhor possa transformá-los por completo com a Tua graça. Nós não merecemos, mas o Senhor fez por nós mesmo assim, porque o Senhor sabia que nós precisávamos. Que o Senhor nos ajude a receber essa graça e a ser transformados por essa graça. Eu entrego a minha vida, a vida dos meus colegas aqui nas Tuas mãos. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Fique com a graça de Cristo e até o próximo vídeo.